Vamos abrir o livro de Crônicas, 16:9. Aleluia. Irmãos, Deus vê, Deus sabe e Deus se importa. Amém? Deus sabe e Deus se importa. A palavra no 2 Crônicas 16:9 diz: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Para iniciar, eu ia começar em 2 Crônicas, do 9, porque assim, irmãos, se falar assim o nome do pai do Neymar, eu não vou saber, né? Mas quando falar é o pai do Neymar, você, né? Você fala, lembrei, te refresca a memória, né? Tempos atrás, se me falasse quem era o rei Asa, né? Eu não iria saber de onde assim ele veio, né? Então, Asa, para começar a história, 2 Crônicas 9, relata a morte de Salomão. Pode sentar, igreja. Ainda vou melhorar nisso aí. A morte de Salomão, né? E ele tem muitos filhos, mas coloca Roboão, né, para reinar em seu lugar. E quando Roboão, né, ele é escolhido para isso, né? O povo israelita, né, de Israel, se reúne na cidade para poder fazê-lo rei. Mas antes de fazê-lo rei, as pessoas querem entrar em uma concordância com Roboão. Só que também as pessoas israelitas, né, o povo de Israel, também levou essa informação para Jeroboão, que ele estava na cidade ele estava no Egito, né, da onde ele fugiu, né, da presença de Salomão. E ele volta para Israel e juntamente com o povo, né, e ele está ali no meio, né, e o povo israelita quer entrar nessa concordância com ele, né, falando assim. O povo de Israel, antes de coroar, né, o Roboão pede conselhos e assim, o Roboão ele chega e fala assim para o povo: volta daqui a 3 dias. E o povo vai para a sua casa. E Roboão ele pede conselho em 2 Crônicas 10:6. Ele pede conselhos aos anciões que estiveram perante Salomão, né, aqueles que já foram conselheiro de Salomão no tempo de Salomão, né, pessoas mais velhas. E eles, né, sendo mais velhos, eles falam assim: e tomou Roboão conselho com os anciões e estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Roboão, escutando aquela palavra, ele retirou-se dali e foi pedir conselhos para os seus amigos, né, que tinham crescido com ele, né, foi pedir conselho para os jovens. E os jovens falaram assim: porém, ele deixou o conselho dos anciões que lhe deram e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E lhe disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos, assim, pois, lhe falarás. O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Nisso, né, depois o povo, né, voltou de 3 dias, se reuniu ali em Israel e estava esperando uma resposta de Roboão. E Roboão seguiu os conselhos que eram dos jovens. E assim o povo irou-se, né? O povo não gostou do que tinha ouvido. Então, o Roboão ele foge para Jerusalém e Jeroboão ele começa a reinar em Israel. E Roboão começa a reinar em Jerusalém.
lá no capítulo, ainda mais para frente, lá em 18, mais para frente, fala assim que Roboão ele tenta restituir o reinado, né, para ele reinar ali tomar a posse, né, do seu lugar, porque Salomão reinava em todo Israel, mas como houve essa confusão, né, então ele estava ali querendo tomar, né, o seu lugar de novo, o seu reinado, né, em todo Israel, só que ele só estava ali em Jerusalém. Só que o povo, né, revoltado, aqui no 18 diz, então o rei Roboão enviou a Adorão. Os nomes são bem com ão no final, né, complica um pouco. Mas que tinha cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão se esforçou para subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. E no 2 Crônicas 11, Deus proíbe a guerra contra as tribos, né? Roboão, ele ali reúne as pessoas, né? Da casa de Judá, de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituir o reino a Roboão. E Deus, ele proíbe, né? Ele vai e revela, né? Porém, a palavra do Senhor veio a Semaias, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque a mim, né, proveio isto. E ouviram a palavra do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E assim o povo foi indo, né? E em 2 Crônicas, né, em 11 e 13, todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. O que acontece? O Jeroboão estava reinando em Israel, ele construiu altares, né, que não era do Senhor Jesus, né? Era imagens, era idolatria, era tudo quanto é coisa errada. E o povo, né, que alguns que estavam em Israel, né, os levitas e os sacerdotes, eles saem dali, eles deixam a sua casa, deixam a sua vida ali em Israel, para descer para Jerusalém, para poder começar a servir a Deus. E ali, Jeroboão também começou a construir também a sua vida também em Deus. E convocando também aquele povo também para servir a Deus. E aí ele pega e começa a construir, né, um templo para Deus, né, em Jerusalém, e o povo ali também desce para poder também servir a Deus. E Jeroboão ali com aquela vida lá em Israel, né, totalmente errada. E em 2 Crônicas, uma coisa que me chamou muita atenção, 11, 16, 17, fala assim: Os que deram seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais, e assim fortaleceram o reino de Judá. Então, veja bem, quando o Jeroboão, ele aqui fala de coração, né? Os que deram o seu coração. Então, você vê quando a gente damos o nosso coração para Deus, né? Servimos a Ele, né? Quando a gente serve, né? Ele, né? Realmente se conscientiza do verdadeiro propósito. Você vê como Deus ele é maravilhoso, né? Assim se fortalece o reino de Judá, né? E a palavra lá em Salmos 91 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, é isso que nós sentimos quando entregamos o nosso coração para Deus, né? A gente se sente debaixo das mãos potentes de Deus e descansa, porque estamos habitando no Deus verdadeiro, né? E em Filipenses 4:7 fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Guardará o quê? Nosso coração, né? Em 2 Crônicas 12 fala assim: Deus castiga Roboão por causa da sua idolatria, né? Você vê, né, irmãos? Ele estava ali construindo, né, e reforçando
Judá, Benjamim, né, as muralhas, construindo, adorando a Deus. Mas em 2 Crônicas 12 fala assim, que Deus castiga ele por causa da idolatria. Tem um louvor que fala bem assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. A gente se afasta do Senhor, cria nossas próprias independências, sendo que nós somos dependentes do Senhor. E sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. E Deus, vendo isso, né, irmãos, Deus jamais permitirá que a gente se afaste dele e tudo fique bem, né? E Deus manda, né, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, né? Deus enviou Sisaque para poder ir atingir lá. Ele sobe com 1.200 carros e 60 mil cavaleiros. E era inumerável o povo que tinha com ele do Egito, de líbanos, suquitas e etíopes, que é o versículo 3. E Marcos também fala assim, em 10, 24, fala assim, do homem que ele fala assim, Senhor, eu conheço todos os mandamentos. E Deus vira para ele e fala assim, só falta-te uma coisa. E de Jesus fala assim, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. As pessoas, ela vai, constrói sua vida em Deus, coloca seu coração lá e faz uma construção, né? A sua vida vai para frente, tudo. E quando você acha que está tudo tranquilo, aí você acha que não precisa mais dele, né? E a gente somos seres humanos, somos falhos, né? E aonde a gente tem que estar muito atentos, né? Porque a palavra diz vigiai e orai, né? E aí, por um momento, nós nos sentimos que podemos ir sem Deus, né? E não podemos, né? E tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Em Salmos fala assim, 27. Uns confiam em carro, outros em cavalos. Ou seja, a força na força do seu próprio braço, né? Ou do seu próprio entendimento. Em 2 Crônicas 12:5, Semaias, o profeta, disse: assim diz o Senhor, vós me deixastes de mim, por isso também vos deixei. Né? É um relacionamento com Deus. Eu não posso ficar, quando eu estou perto dele, né? Eu abraço, eu pego, né? Mas quando eu estou longe, não tem como, não tem como. É assim, nós se distanciar de Deus e não tem como, né? A gente fica assim. E quando estamos perto do Senhor é assim, somos protegidos, né? Por Deus. E aqui eu tinha até escrevido, é um grande erro quando colocamos ou buscamos coisas que não seja Deus. E esse distanciamento não custa um alto preço, né? Como Deus foi lá e enviou, né, esse Isaac, né, para ir contra Jerusalém. Em 2 Crônicas 12:6, Roboão se humilha e se arrepende, né, por causa das coisas que ele fez, da idolatria, né? E o Senhor fala que pelo perdão, por ele se humilhar, por ele se arrepender, o Senhor fala: a minha fúria não te consumirá, né? A minha ira não te consumirá, né? Porém, em 2 Crônicas 12:8 fala, porém, né? Assim, ele sofre as consequências, né? Assim, não adianta nós pecar, errar, sair da presença do Senhor, eu pequei, eu errei. E quando voltar a pedir perdão para Deus, achar que as consequências elas não virão. As consequências dos nossos atos, elas sempre vão vir, né? E é como diz o ditado, cada ação tem sua reação. E em 2 Crônicas 12:14, fala assim: e fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Olha,
falando ainda de coração, né? E na parte B, fala assim, que houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias, né? Ele estava ali servindo a Deus, mas saiu da presença de Deus, começou com as idolatrias, veio a consequência, né? E quando há esse afastamento, né? Não encontramos paz, porque a paz ela só existe em Deus, né? E aqui fala, houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. Então isso é muito triste, né, irmãos? A morte de Roboão e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas 12:16. E Abias reina e peleja contra Jeroboão. Essa é a parte que eu mais amei dessa palavra. E Abias enfrenta Jeroboão, né? Olha só, irmãos, ele enfrenta Jeroboão sabendo quem ele é em Deus, né? Olha que coisa linda, porque ele coloca o seu coração, a sua vida no altar do Senhor, e Deus faz ali coisas grandiosas na vida de Abias. Eu, quando fui pedir a casa, né, para alugar lá, e eu consegui o que eu queria, né, coloquei em oração, né, para Deus. Aí eu pensei comigo, eu falei, se não fosse a vontade de Deus, isso não teria acontecido. Mas como eu estou na presença dele e como assim na permissão de Deus, Deus permite essas tais bênçãos na minha vida. Eu consegui a casa por um valor, né, metade do valor da casa que ela, né, como é que fala? Que ela vale, né? E eu falei, Jesus, eu fui sabendo mesmo quem eu era em Deus. Porque quando você se afasta de Deus, Deus fecha as portas. Porque, primeiramente, você é dele, né? Aí você vai lá para fora, as portas estão fechadas para você, né? Era quando o William também tinha se afastado da casa de Deus. Irmãos, aonde ele ia, nada se abria. Portas tudo fechadas. Ninguém queria saber, ninguém queria dar oportunidade, ninguém oferecia nada, né? E nós passava ali por uma situação bem difícil. Então, quando eu li essa palavra, eu falei, Jesus, como Deus é lindo, né? Aí Salmos 91, 7 fala assim, 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. E confirmando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Abias enfrenta Jeroboão com 400.000 homens, e Jeroboão com 800, é o dobro. Né? E eles invade ali no meio daquela guerra, ele enfrenta Abias por frente, mas Abias não sabia a arapuca que tinha por trás, porque Jeroboão também armou a guerra também por trás dele. E o povo na guerra, né? O Abias começou a ver, né? O povo começou a ver que teria que guerrear pela frente e por trás. Mas olha o que Deus fala aqui. Em 2 Crônicas 13:10. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca os deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e a cada tarde holocaustos, e incenso aromático com os pães de propiciação sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós os deixastes. Eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes tocando com as trombetas para dar alarme contra vós. Ó Israel, não pelejais contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás dele. Então Judá olhou e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor Deus, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Olha só meu Deus, eu falei, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. E tem um louvor que fala bem assim.
Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Essa confiança que a gente ganha quando estamos na presença de Deus, porque quando a gente está afastado, a gente fica sem confiança nenhuma. Tudo que você vai fazer, tudo que você planeja, você não tem confiança. Você não tem confiança nos seus projetos, nos seus planos, no seu sonho, na sua cura, né? A gente, assim, distante de Deus, fica com, né, se sentimos assim seguros, mas quando estamos na presença de Deus, né, a gente se sente seguro, né? Deus traz esse conforto e essa paz para o nosso coração. Em 2 Crônicas 11:15, 13, 8 e 9. Bom, eu falei do seu relacionamento de Deus, né? A Bia, seu relacionamento com Deus. E eu também marquei aqui, né? Em Mateus 11:12 fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado a forças, e os que usam de força apoderam-se dele, né? Confirma tudo também o que eu venho falando, né? 2 Crônicas 13:18b, Judá prevaleceram porque confiaram no Senhor Deus. Em 2 Crônicas 14, a morte do rei Abias, e entra o rei Asa, né? Ele tem muitos filhos, mas coloca Asa ali, seu filho, como para reinar em seu lugar. E como todo o nosso começo, né, de cristão, na nossa conversão, todo o nosso começo a gente coloca o nosso coração em Deus e tem aquele primeiro amor. E a primeira coisa que nós faz é perguntar para Deus o que tem em nós que não agrada ao Senhor. Senhor, a gente se preocupa como noiva e pergunta: Senhor, isso aqui te agrada? Isso aqui te desagrada? Senhor, o que eu devo fazer? Então, essa importância, né, com o tempo da nossa caminhada, né, muitos cristãos, eles perdem o seu primeiro amor e também perde, né, como a preocupação de noiva, né, de se está tudo bem, será que minhas vestes estão lavadas, será que eu preciso orar mais, será que eu preciso fazer, né? E Asa, ele se preocupa e no versículo 3 e 5, ele tira todos os ídolos, toda aquela sujeira, né, não só dele, mas ele também convoca o povo também para retirar, para fazer a limpo, para poder, né, servir a Deus. E em 2 e 4, ele busca e o que eu observo é a busca dele, a meditação nas leis, que já é um mandamento do Senhor, né, que Deus manda para nós, né, e meditar nas suas leis e nos seus mandamentos. E ele se preocupa com tudo isso. E no versículo 7, a edificação dos muros, né? Então, Asa começa a reconstruir, né, o seu templo com Deus e coloca seu coração no Senhor e faz toda essa limpeza, né? E Deus assim se agrada do que o rei Asa ali faz, né, na sua vida. Mas no 2 Crônicas 14, 9, a vitória sobre os etíopes, né? E o rei Asa, ele vem um rei lá de Etiópia que se chama Zera, não sei se é isso mais ou menos, não sei falar. E ele vem com 1 milhão de homens e 300 carros. E ele fala assim: Asa clamou ao seu Deus e disse: Senhor, nada para te ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos.
a confiança em Deus. E no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E no 12, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Ele também tem a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Ele ora ao Senhor quando aquele 1 milhão de homens é muita coisa, é mais do que que eu estava vendo aqui nas outras guerras, né? 1 milhão de homens e 300 carros. E Deus deu a vitória para o rei Asa. E a confiança que também o rei Asa também tem em Deus, né? No Deus que serve, né? E 2 Crônicas 15. A palavra diz assim. Então veio o Espírito de Deus sobre Asírias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. É que nem o que aconteceu com o rei Roboão. Porque ele deixa Deus e Deus fala assim: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também vos deixei. Só que Deus é tão assim, tão misericordioso, que ele envia ali um homem de Deus para avisar o rei Asa, né? O Senhor está convosco enquanto estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, eu vejo assim a preocupação, né, de Deus, assim, você vê como Deus se importa com nós, né? Ele vem e traz essa mensagem, né, como se fosse um aviso. Eu me lembro da palavra, né, que fala de Abel e Caim. Antes de Caim cometer o pecado com Abel, né, matá-lo, Deus avisa antes: se você se arrepender deste mal, né? Eu não acho que a palavra diz assim: eu não me irei contra ti, né? Deus não ia castigá-lo, né? Então Deus fala para Caim para se arrepender do seu pecado. Então você vê a importância de Deus ainda querendo resgatar, querendo fazer algo, né? Mas a desobediência, né? A ira que Caim se enfureceu assim com seu irmão foi e cometeu aquele pecado. E é a mesma coisa que eu vejo aqui. Deus tão misericordioso chega e avisa também o rei Asa. E esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então o povo, né, no capítulo 15 já se encontrava distante do Senhor. E então Deus já se preocupa e já envia essa mensagem para que o mal não venha sobre eles, né? Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, confirmando o que eu falei. Quando estamos distantes do Senhor, não há paz, né? Não há nenhuma paz que você vai encontrar aí fora. Não tem, não existe. O mundo só oferece ilusões. Ele promete coisas que não vai acontecer, que não tem, não existem, né? E aquele povo já distante do Senhor já não se encontrava mais com paz, nem confiança, né? E no versículo 7 fala assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Essa distância de Deus, né? Em Oséias 4 fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Meu povo, em outras escritura, né? Acho que se não me engano, se não é da internet, fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Então, você vê, perece e é destruído por causa de falta de conhecimento. Mas Deus, no capítulo 7, fala assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa.
Em Efésios 5 fala assim: por isso não sejais insensatos, não hajam como pessoas sem juízo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor o vosso coração. Ou seja, isso tudo faz falta, né? Essa distância que eles tiveram em Deus, e Deus em Efésios 5 fala, né, que a gente devemos andar assim, né, falando com salmos, falando com hinos, buscando ao Senhor. Esse é o propósito do Senhor. Segundo da Crônicas 15, para terminar, o arrependimento e a busca e a obediência. No versículo 8. E ouvindo, pois, Asas essas palavras e a profecia do profeta Obed, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então o povo ele se arrepende, e no capítulo 12 eles falam, e entram na aliança para buscar ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e com buzina. E toda o Judá se alegrou. A palavra de Deus fala assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vida, vida, vida que queima em nós. Vida que quando estamos nele, nós não sentimos tristeza, pelo contrário, sentimos alegria. Eu descobri isso nas minhas madrugadas com Deus. Eu falei, Jesus, que coisa maluca que eu estou vivendo. Eu estou chorando e rindo ao mesmo tempo. E sempre quando eu estou aqui, né, louvando, eu começo a rir, porque Jesus, ele é vida em mim e em você. Quando estamos neles, não há tristeza, né? O Senhor, ele consola, o Senhor, ele traz paz, ele traz conforto para o nosso coração. E todo Judá se alegrou, desde o juramento, porque todo o seu coração juraram. E de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, o Senhor lhe deu repouso ao seu redor. E no capítulo 16, para ser mais rápido, que o tempo já está acabando, o rei Asa e o rei da Síria pelejam contra Bassá. Como eu disse, Deus vê, Deus sabe, Deus se importa. No versículo 1, Baassa, rei de Israel, invadiu Judá. O 2, Asa tira as coisas que são consagradas da casa de Deus e da casa do rei. Ou seja, tudo aquilo que nós temos aqui, tudo é consagrado, tudo a gente ora, tudo que a gente coloca na casa do Senhor, a gente ora, consagra. E eu fico imaginando, imagina ele tirando todas essas coisas da casa de Deus e levando, né, para poder comprar, né, fazer uma aliança com o rei Ben-Hadad. E no versículo 3, a aliança que o rei Asa faz com o rei Ben-Hadad da Síria. No 4, a concordância do Ben-Hadad. O 5, o rei Baassa de Israel se recusa. Né? Ele recua, né? Porque ele estava ali tomando posse, né, da cidade, da onde o rei Asa estava ali, né, reinando. E ele para essa construção, né? Se os irmãos, depois eu convido os irmãos a ler. E ali o rei Baassa de Israel se recua. E no profeta, então ele faz, o rei Asa ele faz essa aliança, né, com Ben-Hadad. E é onde no versículo 7 o profeta Ananias vai até o rei Asa e diz assim: o Senhor confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor seu Deus. Então ele tira a sua confiança de Deus e começa a confiar, né, na carne, no homem, né? O profeta Ananias lembra no 8 as vitórias do rei Asa, né? Quando ele tinha colocado a sua confiança em Deus e não no homem, né? Quando ele tinha falado assim no capítulo 14 e 11, ele fala assim, confiamos em ti. Então, ele tira essa confiança em Deus e coloca no homem. É onde vem o castigo de Deus, né? Porque Deus ele não permite aquilo. E, portanto, não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para
com ele. Eu trouxe a história desses reis em meditação a cada um que eles têm feito. O primeiro rei que eu tinha falado do Roboão, ele se corrompeu por causa da idolatria. O rei Abias, ele tinha o seu relacionamento com Deus. E o rei Asa, ele é mais um afastamento de Deus, né? E a pergunta que ficou no meu coração era: aonde estamos colocando o nosso coração? Né, que essa meditação ela venha ficar no nosso coração. Onde eu tenho colocado o meu coração? Né? Será que eu tenho colocado elas no altar do Senhor? Será que eu tenho colocado em Deus? Né? O Senhor, ele se preocupa e se importa com a sua noiva. E por meio do Espírito Santo tem demonstrado isso, tem revelado a sua boa, perfeita e agradável vontade do noivo. O Espírito Santo de Deus tem o desejo de se colocar como um selo em nosso coração, ser este selo. Seu coração tem um dono. Em Cantares 8:6 fala isso. Que a igreja ela venha se conscientizar do seu real propósito, do seu real chamado. E de tudo, em Eclesiastes 12:13, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Em Coríntios, né, em 1 Coríntios 6:19, fala assim, que nós somos templo, né, do Espírito Santo. Em 1 João 3:1 fala que somos chamados de filho, então pertencemos a ele, né? E Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele eu cearei, e ele comigo. Então essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, de nós não se preocuparmos como os noiva, né, do Senhor, porque Ele está à porta e Ele tem se preocupado com nós, né, como a gente... Eu estava pedindo a Deus, orando a Deus, eu falei assim, pode ser uma oração boba, mas eu pedi para Deus, eu falei assim, Senhor, mostra-me, né, como Salmos 25, Davi fala, mostra-me os seus caminhos, guia-me, me ensina mais de Ti. Então eu tenho pedido muito isso ao Senhor, e eu oro a Deus para que eu venha colocar mais o meu coração nele. Tenho muito a aprender ainda com meus pastores aqui, né? Vocês todos são assim uma inspiração valiosa para mim. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Amém? Aplausos ao Senhor.